Presidente Temer viaja para Cabo Verde e ministra Carmen Lúcia assume a presidência pela terceira vez. Polícia Federal realiza operação para desarticular grupo que clonou celulares de ministros do governo. Embraer anuncia venda de 300 aeronaves no valor de 15 bilhões de dólares. Laboratório contratado por prefeitura é suspeito de fraudar resultados de câncer no Rio Grande do Sul. Mutirão em São Paulo anuncia quase 2.000 vagas de emprego. Bomba de lava de vulcão havaiano atinge barco turístico e deixa dezenas de feridos. Nova lei autoriza a Prefeitura de São Paulo a multar quem for flagrado dando comida aos pombos. E Vinícius Júnior veste a camisa e faz o primeiro treino no Real Madrid. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Ótima noite para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume pela terceira vez a presidência da República. O motivo é que os presidentes da Câmara e do Senado não podem mais assumir o cargo por causa da disputa eleitoral. E por falar em disputa eleitoral, começou hoje e vai até o dia 23 de agosto o prazo para cadastro do voto em trânsito, que é quando o eleitor pode votar fora do seu domicílio eleitoral. O presidente Michel Temer embarcou esta manhã com destino a Cabo Verde, na África. Na Ilha do Sal, ele se encontrou com o presidente de Cabo Verde e participou de uma reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A previsão de retorno é nesta quarta-feira. Por isso, pela terceira vez, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume interinamente o comando do país nas viagens do presidente Michel Temer. A ministra já ficou no cargo em abril e junho deste ano. Dessa forma, o Supremo fica no comando do ministro decano Celso de Mello. Normalmente, essa atribuição de substituir a ministra seria do vice-presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, mas ele também está no exterior. Como na linha sucessória, o Brasil não tem vice-presidente neste momento, a atribuição de comandar o país seria do presidente da Câmara e, na ausência dele, do presidente do Senado. Mas estamos em ano eleitoral e a situação muda por causa de uma regra que diz que ambos poderiam ficar inelegíveis caso ocupem, mesmo que interinamente, a presidência da República. A regra diz que, se eles assumirem o cargo no Palácio do Planalto, só poderiam concorrer ao posto de presidente e não poderiam disputar outros cargos nas eleições de outubro. De qualquer maneira, dessa vez, o presidente Rodrigo Maia foi para o Chile para uma reunião com a presidente da Câmara e do Senado do país. E o senador Eunício Oliveira foi para Miami, onde tem agenda privativa nos Estados Unidos. E por falar nas eleições de outubro, começou hoje o cadastro do chamado voto em trânsito, que é quando o eleitor pode votar mesmo estando fora do seu domicílio eleitoral. E este ano, pela primeira vez, esse voto vai ser possível não só para o cargo de presidente. Uma boa notícia para quem não abre mão de exercer o seu direito de votar. A novidade é que, se a cidade onde a pessoa estiver ficar no mesmo estado que o seu domicílio eleitoral, ela poderá votar em presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Caso o indivíduo esteja em outro estado, ele poderá apenas escolher o presidente. O mesmo vale para pessoas que estão fora do país. E é preciso ficar atento. As votações em trânsito só vão acontecer nas capitais e nas cidades que têm mais de 100 mil eleitores. O eleitor que deseja votar em trânsito precisa procurar qualquer cartório eleitoral, apresentar um documento com foto oficial e indicar o local onde ele quer votar. O prazo vai até o dia 23 de agosto e vale para os 2 turnos. Para tirar dúvidas, a Justiça disponibiliza o telefone do Disque Eleitor, que é o 148.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Swindle contra um grupo criminoso que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via aplicativo de trocas de mensagens. Alguns dos alvos da quadrilha foram 3 ministros do governo federal. E a polícia investiga os crimes de estelionato e associação criminosa. Em março, os alvos da investigação haviam clonado os celulares dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Os federais afirmam que os criminosos se apossavam das contas de WhatsApp das vítimas, se fazendo passar pelos reais donos dos números, e solicitavam transferências bancárias para pessoas de suas listas de contato. De acordo com a investigação da PF, o grupo se valia de contas bancárias falsas e outras emprestadas por terceiros para receber os valores arrecadados com as fraudes. Como estamos em um ano eleitoral, nada mais fácil de conseguir verba, dinheiro, do que você se passar por um político e pedir uma verba. Era essa a estratégia dele. Exatamente. E aquela velha desculpa, olha, meu limite extrapolou, me empresta aí 10 mil, 20 mil. Foi o que ocorreu com o ministro Carlos Marum, primeiro dos ministros a ser alvo do grupo. Marum, após ser acionado via aplicativo, teve um amigo pessoal que se dispôs a fazer um depósito. Mas o ministro conseguiu alertar a tempo os contatos da agenda, evitando um depósito de R$5 mil na conta do golpista. O braço direito de Temer, o ministro Eliseu Padilha, também foi alvo 2 vezes do grupo criminoso. Após trocar pela 2ª vez de celular por causa da clonagem, o MDBista enviou uma mensagem aos seus contatos avisando que o celular foi clonado e que estariam fazendo pedidos indevidos em seu nome. Na operação desta terça-feira, batizada de Swindle, que significa fraude em inglês, os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva no Maranhão e em Mato Grosso do Sul. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Brasília. 4 suspeitos de integrar o grupo que aplicava golpes pelo WhatsApp foram presos durante a operação em São Luís, no Maranhão. O principal alvo da polícia foi preso neste condomínio de luxo, num bairro nobre da cidade. Leonel Silva Pires Júnior é apontado como chefe da organização. De acordo com o delegado, Leonel foi interrogado e encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas, na capital. E a polícia vai investigar também se há o envolvimento de funcionários das operadoras de telefonia celular neste esquema. Mais uma denúncia contra o senador Aécio Neves. Dessa vez, a Polícia Federal investiga se construtoras foram usadas para desviar recursos públicos de obras para campanhas políticas. O esquema teria acontecido durante a construção da cidade administrativa, que é sede do governo de Minas Gerais. A obra foi realizada entre os anos de 2008 e 2010, na gestão do governo tucano. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a construção, que foi orçada em 900 milhões de reais, chegou a um custo bem superior, 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Polícia Federal investiga a suspeita de que 2 empresas, a Cauã e a Alicerce, tinham sido usadas para desviar dinheiro. Em delação premiada, o ex-diretor da Odebrecht, Sérgio Neves, denunciou o suposto esquema. Segundo ele, Oswaldo Borges, apontado como operador de Aécio Neves, determinou que parte do valor do contrato com as empreiteiras OAS, Queiroz Galvão e Odebrecht deveriam ser destinados às campanhas do senador tucano. As 2 empresas prestaram depoimento e apresentaram notas fiscais de supostos gastos. A Polícia Federal investiga a suspeita das notas serem frias. A defesa de Oswaldo Borges afirmou que ele jamais solicitou percentuais à Odebrecht e que os serviços das empresas foram prestados. A defesa de Aécio Neves negou que o senador tenha solicitado qualquer quantia. E a Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está no centro de uma polêmica. O Ministério Público Estadual está investigando uma denúncia de que um laboratório contratado pelo município teria fraudado exames de Papa Nicolau, que é um exame fundamental para as mulheres que previne o câncer de colo uterino. A Câmara de Vereadores abriu uma CPI e a prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, assumiu interinamente a Secretaria Municipal de Saúde. A denúncia não é nova. A reclamação dos médicos de Unidade Básica de Saúde Bom Jesus é de julho de 2017. Mas somente agora, após o escândalo ganhar repercussão nacional, é que as autoridades estão se mobilizando.
Profissionais da UBS Bom Jesus denunciaram que um laboratório contratado pela Prefeitura de Pelotas teria deixado de fazer até 99% dos exames de câncer de colo de útero. A cada 500 amostras coletadas, somente 5 teriam sido realmente analisadas. As outras recebiam laudos padronizados que indicariam a ausência da doença. Todas as mulheres teriam sido atendidas na mesma unidade básica de saúde. A prefeita Paula Mascarenhas afastou a antiga secretária de saúde e assumiu interinamente a secretaria. Já me reuni com a Polícia Federal, nós estamos preparando a documentação que eles pediram para que eles possam investigar e nos ajudar a botar luz sobre essa denúncia que é tão grave. Também determinei que a gente possa fazer uma revisão nos exames já feitos durante um mês, para que a gente tenha um resultado significativo desses exames, tudo no sentido de dar segurança às mulheres que são atendidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Os vereadores da cidade também decidiram abrir uma CPI para investigar o escândalo. Uma vizinha minha me procurou, contando a história da sua filha que acabou vindo a óbito, nesta mesma situação. 2 meses, fez um exame, deu tudo normal, voltou ao médico, quando voltou já não deu mais tempo, o câncer já estava enraizado. Por esse fato e por outros fatos, pela preocupação e com a responsabilidade de ser fiscalizador dos atos do Poder Executivo, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, nós não queremos aqui condenar ninguém. Agora nós precisamos sim fazer... Posso dizer, olha senhores, eu quero dizer aqui com muita responsabilidade, talvez para a história de Pelotas, a maior investigação que esta casa já fez. O câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente no Brasil. Nesse sentido, o que me preocupa verdadeiramente foi a forma que a secretária de Saúde, secretária Ana Costa, abordou esse tema. Eu não sei como que essa secretária, depois de receber essa denúncia pelos trabalhadores da unidade básica, ela conseguiu continuar dormindo à noite. É muito importante que aqueles que vão comandar o processo tenham liberdade, autonomia e possam fazer uma investigação séria, como nós temos feito nessa casa, para que os dados, os fatos que forem depois ali constatados, depois sejam encaminhados às autoridades, para que depois dali para diante o Ministério Público, a polícia, seja lá qual órgão tem que ser chamado, quando é um caso de polícia, quando é um caso de investigação pelo Ministério Público, seja encaminhado para esses órgãos posteriormente. E o laboratório SEG, contratado pela Prefeitura, negou ter fraudado os exames e destacou que tem guardadas todas as lâminas examinadas e está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. A Secretaria de Saúde de Pelotas informou que fiscalizou o laboratório 2 meses antes da denúncia e voltou a vistoriar logo após o escândalo e concluiu que o estabelecimento seguia os protocolos do Ministério da Saúde. E a Sociedade Brasileira de Patologia informa que acompanha com preocupação as investigações e destacou que o Papa Nicolau é um exame fundamental para a prática médica e deve ser analisado minuciosamente por um médico. Com a economia estagnada, os números de trabalho com carteira assinada são cada vez menores. Já por outro lado, a fila de quem procura por um emprego já chega a 13 milhões. É verdade. Para tentar amenizar um pouco essa situação nesta semana, acontece aqui em São Paulo um mutirão idealizado pelo Sindicato dos Comerciários. 13 mil vagas foram anunciadas. Acompanhe. 13 milhões de brasileiros atingidos pelo desemprego. Estes são os nada animadores números divulgados pelo último balanço do IBGE. Muita gente não sabe mais o que fazer para conseguir um trabalho com carteira assinada. O jeito é encarar tudo o que vier pela frente. Já há quanto tempo o senhor está procurando emprego? Desde janeiro. Desde janeiro
fui desligado de uma empresa de transporte coletivo e agora está difícil, viu? Só Deus pode ajudar nós do jeito que está a situação, viu? O mutirão de empregos foi uma iniciativa do sindicato e da central sindical que resolveram firmar parcerias com várias empresas do setor de serviços e comércio para oferecer neste primeiro momento 1.800 vagas de emprego formal. E temos a expectativa na semana que vem ter mais 500 vagas e assim por diante. A seleção inicial acontece no próprio sindicato, com uma triagem, análise de currículo e encaminhamento para a empresa contratante. O mutirão de distribuição de senhas vai acontecer durante esta semana. Todos os dias, 800 serão disponibilizadas. E a intenção é que este mutirão não acabe nesta semana. Pelo menos o sindicato está concentrando os esforços nisso. O meu sonho desse ano é termos 5.000 vagas por mês. 5.000 em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só uma correção. O certo são 13 empresas anunciaram quase 2.000 vagas. Correção registrada. E você vai ver a seguir, Embraer anuncia novo acordo para vender 300 aeronaves. E você vai ver também uma bomba de lava do vulcão Kilauea atinge um barco e deixa feridos no Havaí. A Embraer anunciou hoje um acordo para a venda de 300 aeronaves no valor de 15 bilhões de dólares. Os anúncios foram feitos durante uma das principais feiras de aviação do mundo, que ocorre no sudoeste de Londres. Essa é a primeira feira do qual a Embraer participa após ter anunciado a recente venda de 80% da sua divisão de aviação comercial para a americana Boeing. O potencial dos negócios é para 300 aviões avaliados em 15 bilhões de dólares para serem entregues nos próximos anos, de acordo com a companhia. O negócio, que deverá ser totalmente concluído no fim de 2019, está sujeito à aprovação do governo brasileiro e dos agentes reguladores. A fabricante brasileira detalhou que a companhia aérea Republic assinou o contrato para 100 aeronaves com opção para adquirir mais 100. Já a Mauritania Airlines adquiriu 2 E-175 avaliados em 93 milhões e 800 mil dólares. O modelo é o menor da aviação comercial fabricado pela Embraer, com capacidade para até 90 passageiros. Já a Companhia Azul assinou uma carta de intenção para a aquisição de 21 aeronaves modelo E-195-E2, o maior dos atuais aviões da empresa brasileira, com cabine para até 146 viajantes. Uma companhia aérea do Kuwait será o cliente lançador dessa nova família de aeronaves E2 no Oriente Médio, com assinatura para 10 aviões E-195-E2. E o bilionário Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, continua fazendo história. Ele agora é a pessoa mais rica da história moderna, com uma fortuna estimada em 151 bilhões de dólares. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Segundo a agência Bloomberg, na história moderna, ninguém conseguiu acumular uma fortuna maior que a de Jeff Bezos. A comparação foi com o recorde anterior, de Bill Gates, que atingiu a cifra de 100 bilhões de dólares em 1999. Corrigindo os valores pela inflação, Bezos tem hoje um patrimônio superior. Somente no ano passado, Bezos ganhou 19 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 52 milhões por dia, mais de 2 milhões por hora ou 36 mil dólares por minuto. Já pensou como seria uma vida assim? Mas agora, falando do Brasil, o governo publicou hoje o decreto presidencial que antecipa para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aposentados. O valor extra será de até 50% do benefício e será pago juntamente com o salário de agosto. Segundo estimativas do governo, o dinheiro da antecipação deverá injetar na economia 21 bilhões de reais. Só lembrando da notícia anterior, todos os aposentados do país vão receber menos do que Jeff Bezos ganhou no ano passado. É muito dinheiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste na receita das hidrelétricas mais antigas. E quem deve pagar essa fatura é o consumidor.
O aumento terá efeito médio de 1,54% na conta de luz. O impacto será variado, mas pode chegar a 3,86%. O reajuste será aplicado a 69 usinas que tiveram concessões renovadas em 2013. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 3,846 na venda. Uma bomba de lava do vulcão havaiano Kilauea atingiu um barco turístico e deixou 23 pessoas feridas. Uma está em estado grave. Este barco foi atingido por uma bomba de lava do vulcão Kilauea, no Havaí, deixando 23 pessoas feridas. A embarcação fazia um tour de lava na grande ilha, que oferece passeios para ver de perto a área onde a lava toca o mar. As autoridades não detalharam o número de pessoas a bordo nem a localização exata do incidente. O barco ficou com um buraco no teto e uma das grades também foi danificada. A empresa que faz os passeios, Lava Ocean, não comentou o acidente. O Kilauea é o vulcão com maior atividade do mundo. Uma erupção no começo de maio forçou a evacuação de milhares de pessoas e destruiu centenas de imóveis. Uma das fissuras mais ativas continua em erupção e a lava formou uma pequena ilha a poucos metros da costa. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica poderia ser precursora de uma erupção maior, similar à que ocorreu em meados da década de 1920. E as fortes chuvas que castigaram o oeste do Japão nos últimos dias já deixaram 224 mortos e 17 desaparecidos, segundo o último relatório oficial divulgado pelo governo nesta terça-feira. As fortes chuvas, que começaram no dia 6 de julho, mobilizaram 55 mil integrantes do Exército, polícia e bombeiros, além de voluntários. As inundações danificaram milhares de casas e deixaram outras 200 mil sem fornecimento de água durante mais de uma semana. Esta é considerada a pior catástrofe meteorológica no país desde 1982 e provocou dúvidas sobre a avaliação de riscos ante fenômenos deste tipo no Japão. O governo já prometeu revisar os protocolos. Quase 70% do território japonês é formado por montanhas e colinas. Muitas casas estão construídas em encostas íngremes ou em planícies suscetíveis a inundações. E veja a seguir, maioria dos venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima já deixou o país, diz Polícia Federal. E você vai ver também. Barack Obama relembra o legado de Nelson Mandela em discurso para 15 mil pessoas na África do Sul. Cerca de 54% dos venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima desde 2017 já deixaram o país. Esses dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Mais da metade dos quase 128 mil venezuelanos que entraram no Brasil nos últimos 18 meses pela fronteira de Pacaraima, em Roraima, principal porta de entrada para os moradores do país vizinho, deixaram o Brasil. Uma parte deles voltou para a Venezuela pelo mesmo caminho e os outros saíram do país de avião ou por outras fronteiras terrestres. Entre 2017 e junho deste ano, 127.778 venezuelanos cruzaram a fronteira por Pacaraima, que fica a 215 quilômetros da capital Boa Vista. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, as principais fronteiras terrestres escolhidas para a saída do Brasil foram Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, Foz do Iguaçu, no Paraná, onde é a fronteira com Paraguai e Argentina, Guajará-Mirim, em Rondônia, fronteira com a Bolívia, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e outras localidades. Já por via aérea, as principais rotas de saída do Brasil usadas pelos venezuelanos foram os aeroportos de Guarulhos, Manaus, Brasília e Galeão. Padilha também divulgou dados sobre os números de venezuelanos de refúgio. Desde o início da onda de imigração venezuelana em 2015 até junho deste ano, 56.700 venezuelanos procuraram a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil.
Outros 10.100 agendaram atendimento, sendo que quase 6.000 não retornaram. O principal republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pediu ao presidente Donald Trump que aceite que a Rússia não é uma aliada dos Estados Unidos e deve ser responsabilizada pela intromissão na eleição de 2016. O presidente da Câmara dos Representantes do Congresso americano, o republicano Paul Ryan, pediu ao presidente Donald Trump que aceite que a Rússia não é uma aliada dos Estados Unidos e que Moscou deve ser responsabilizada pela intromissão na eleição de 2016. Estamos ao lado de nossos aliados da OTAN e de todos os países que estão enfrentando a agressão russa. Quantas vezes disse o que eu penso sobre Vladimir Putin? Vladimir Putin não compartilha nossos interesses e nossos valores. Acabamos de realizar uma investigação de 1 ano sobre a interferência da Rússia em nossas eleições. Eles interferiram em nossas eleições, está claro. Não deve haver dúvidas sobre isso. Os legisladores não esconderam a irritação pelo gesto de Trump de aceitar a palavra de Putin, negando qualquer ingerência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, como afirmam os serviços americanos de inteligência. E o ex-presidente norte-americano Barack Obama pronunciou hoje em Joanesburgo um esperado discurso pelo centenário do nascimento de Nelson Mandela, o primeiro chefe de Estado negro da África do Sul. A cada ano, a Fundação Mandela convida uma pessoa de prestígio para discursar no aniversário do primeiro chefe de Estado negro da África do Sul. Para o centenário de Nelson Mandela, o ex-presidente americano Barack Obama falou para cerca de 15.000 pessoas no estádio Wanderers, em Joanesburgo. Madiba nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu em 5 de dezembro de 2013. Most of Africa, including my father's homeland, a maior parte da África, incluindo a terra natal de meu pai, estava sob o domínio colonial. O poder dominante europeu terminou uma guerra mundial horrível, meses após o nascimento de Madiba. Este continente e seu povo eram vistos principalmente como utilidade em uma disputa por território e recursos abundantes e mão de obra barata. Obama lembrou que as diferenças persistem até hoje. As estruturas prévias de privilégio e poder e injustiça e exploração nunca desapareceram completamente, nunca foram totalmente apagadas. Mandela e Obama se viram uma única vez em 2005 em Washington, mas se admiravam mutuamente. Mandela continua sendo uma das grandes referências morais de Barack Obama. Depois de passar 27 anos nas prisões do regime racista branco, Mandela, ícone mundial da luta contra o apartheid, tornou-se em 1994 o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul, um cargo que ocupou até 1999. E veja a seguir, lei autoriza a Prefeitura de São Paulo a multar quem der comida a quem for flagrado alimentando os pombos. E você vai ver também, professora brasileira usa a música para aumentar o rendimento dos alunos em universidade americana. Quem nunca deu um pão para um pombo enquanto passava por uma rua ou uma praça? Essas aves são parte de cenários das mais variadas cidades do mundo. E em São Paulo, uma nova lei autoriza a prefeitura a multar quem for flagrado dando comida a esses animais. Segundo especialistas, os pombos trazem transtornos para os patrimônios públicos e privados, além de risco para a saúde pública. Esta cena aparentemente inofensiva e tão comum em praças e jardins, agora virou irregularidade e sujeita a multa. Em São Paulo, quem for flagrado dando comida aos pombos em locais públicos vai ter que pagar. A multa para quem alimentar as aves é de R$ 200. Em caso de reincidência, o valor dobra. Também fica proibido vender ração ou comida para pombos em locais onde há grande aglomeração das aves. Em uma esquina de São Paulo, o lixo acumulado atrai vários pombos. Por causa destes hábitos, essas aves, que são o símbolo mundial da paz, também receberam o apelido de ratos de asa. Especialistas ouvidos por nossa reportagem defendem a aplicação de multa para as pessoas que derem alimentos aos pombos. E os motivos são as doenças que eles transmitem, principalmente respiratórias.
Essa é uma empresa de controle de pragas. O responsável conta que as solicitações para combater pombos aumentaram 30% nesse ano. As fotos são de alguns lugares visitados. Até mesmo hospitais enfrentam o problema. As fezes do pombo é muito rico em fosfato e esse fosfato ele vai reagir gerando ácido fosfórico que pode danificar a pintura de automóvel, fachada de patrimônio como teatro, igrejas. Ele explica que as fezes das aves contêm fungos que podem transmitir diversas doenças para os seres humanos. A questão de doenças, são inúmeras doenças aí, pulmonares, doenças como a salmonela, que o pombo é vetor, além de transmitir também, ter vetores como piolho, carrapatos que podem afligir a população de um modo geral. Nas ruas dá para notar como a comida atrai a população de pombos. Basta um pedaço de pão cair no chão que em poucos segundos 8 aves se aglomeram ao redor. Mesmo assim, as opiniões se dividem entre as pessoas. O senhor sabia que quem der alimento para pombo agora pode ser multado? Fiquei sabendo, tem uma lei sobre isso. O que o senhor acha? É mais uma lei que não tem como ser aplicada, né? Porque quem vai controlar isso? Se os fiscais não controlam nem o básico, vai controlar quem está dando comida para pombo? Não dá. Eu acho um absurdo. Por quê? Tanto animal aí, por que não levar para outro lugar? Eu acho certo. Por quê? Porque o pombo não dá doença? Então. O biólogo acredita que a nova lei só deve surtir algum efeito a médio e longo prazo. E mais importante do que multar é promover campanhas de conscientização entre a população. A hora que a população começar a realmente a entender e se conscientizar, então nós vamos ter uma redução de população de pombos aí que tem causado bastante danos aos patrimônios. Um projeto desenvolvido por funcionários do Hospital Universitário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem ajudado muitos bebês recém-nascidos. As mães carentes, antes de saírem da maternidade, recebem mais um presente, um enxoval completo montado a partir de doações. Este pacotinho todo embrulhado de azul e branco é o Vinícius, o terceiro filho da Fabiola. Quase todas as roupinhas que o bebê está usando ganhou na maternidade, junto com as outras peças que a mãe arruma na cama. Estou usando a blusinha, a calça, né, e a fraldinha. O sabonetinho mesmo já usei hoje nele, né? Foi bom? Foi bom, muito bom. Não tinha? Não tinha. A Paula já trocou o Davi para ir para casa conhecer o irmão mais velho e também ganhou peças para o menino. É bacana, né? Porque às vezes as mães acabam não conseguindo na gestação inteira, aí pega de surpresa assim, nossa, emociona qualquer um. Vai ser útil? Muito, bastante, ainda mais que esse friozinho, né? Os enxovais são montados com doações e entregues para as mães que vão voltar para casa com o bebê. No dia a dia, as enfermeiras assistenciais fazem a visita, leito a leito. E aí acaba conversando com a mulher para saber a história dela. Não sabia que estava grávida, ou que não fiz nenhum pré-natal, ou então não teve aquele tempo, ou a própria situação econômica da pessoa não faz ela se preparar aquele enxovalzinho para receber o bebê. A Vanessa ganhou a primeira filha e adorou a ideia do enxoval surpresa, com peças delicadas para Maria Eduarda. Tem bastante criança recém-nascido, mães assim que não tem condição, né? Aí gosta, né, de receber. Eu mesma, assim, eu vou doar todas as roupinhas dela. Tudo que eu ganhar, que eu comprar, eu vou fazer a doação, né? Porque eu acho importante. O projeto também recebe a doação de brinquedos e livros para serem entregues para as crianças da pediatria quando receberem alta. O Elifas, de 8 anos, ficou 10 dias internado com problema no joelho. E agora, antes de voltar para casa, recebeu presentes. O que você ganhou? Um carrinho e um livro. E o que você achou disso? Legal, muito lindo. Por que você pediu o livro? Porque eu gosto muito de ler. O coordenador dos projetos solidários no Hospital Universitário é este funcionário de carreira, que mobiliza amigos de trabalho, voluntários e pessoas da comunidade para reforçar as doações. São muitas as mães que vêm sem uma roupa, sem uma fralda, sem nada, e saem daqui, às vezes enrolada no campo do centro cirúrgico, enrolada em lençol do hospital.
Então a gente viu a necessidade de estar dando suporte além do hospital. Além do que o hospital oferece, a gente oferecer essas doações, esses enxovais. As roupas, brinquedos e livros têm muita rotatividade no HU e, por isso, estão sempre precisando. As peças para os enxovais para bebê estão quase no fim. E nesta época de inverno, os kits precisam ser reforçados. Precisamos de fralda, os números menores de fralda, de recém-nascido, né, de criança até 1 ano. Roupinhas, casaquinho, cobertor é muito necessário, toquinha, o que tiver de criança. Os livros infantis, é lógico, né? Os livros que a gente tá recebendo, e brinquedos diversos. Eu sei que as mamães capricham muito no enxoval dos bebês e rapidamente perdem essas roupinhas. Então, que elas lembrem dessas mães carentes que não têm o privilégio de ter uma família para apoiar, de fazer um chá de bebê, de ter condições financeiras, ter um trabalho para comprar. Então, lembre dessas mulheres e doem. Uma brasileira, professora da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, inova na metodologia em sala de aula. Carol, olha só que legal. A professora usa a música para diminuir o estresse e aumentar o rendimento dos alunos. Elisabetta Kroll é professora do curso de odontologia há 5 anos. A disciplina ministrada por ela é considerada pelos universitários como uma das mais difíceis do curso, porque tem 80% de aulas práticas. Daí surgiu a ideia de usar a música para acalmar os jovens. Já foram 3 apresentações do quarteto de cordas, que é formado por alunos da própria universidade. E a teoria deu resultados práticos. A professora notou uma evolução nas notas dos jovens. Além disso, todos ficaram mais calmos e menos ansiosos. A iniciativa ganhou o reconhecimento da universidade e a brasileira já conseguiu patrocínio para garantir os concertos neste e no próximo ano. E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você. Voltamos amanhã. Uma ótima noite para você.